Olá! Eu lembro que na primeira vez que eu realizei a prova do Enem, eu cheguei na escola no dia seguinte e comecei a conversar com os meus colegas e com a professora de geografia da época sobre a prova, sobre as coisas que a gente tinha acertado e as que tínhamos errado. Foi quando meu colega chegou e comunicou que tinha chamado o Bolsonaro de incompetente na redação dele. A professora ficou meio em choque, só respondeu: "Você o quê?" E o resto do pessoal ficou achando que era meme, porque ninguém esperava uma crítica tão explícita ao governo. Então, alguns meses depois, quando saiu o resultado, a gente viu que a redação dele realmente tinha sido anulada. E hoje, quase 2 anos depois, eu resolvi gravar esse vídeo para fazer uma análise da redação além da crítica ao governo, porque eu acho que tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer na hora da escrita de um texto. Inclusive, antes de começarmos, eu gostaria de abrir um parênteses para agradecer a esse meu colega por ter disponibilizado o texto dele. Por fim, o meu nome é Giovana Farias e vem comigo que nós vamos destrinchar esse Então, galera, eu fiz alguns tópicos que eu acho muito interessante enfatizar sobre esse texto. E vocês podem perceber que eu também grifei algumas partes. Infelizmente, eu não padronizei a cor do marca-texto mesmo. Isso tá me trazendo um pouquinho de agonia, mas tudo bem, eu vou explicando ao decorrer da leitura. Logo de início, antes de mais nada, eu acho que é bem legal a gente destacar que ele já dividiu o texto em 4 parágrafos, e isso eu acho que é o básico, sabe? Quando o corretor pegar a sua redação, ele vai olhar se está dividido em 4 ou 5 parágrafos. Eu não gosto muito da ideia de 5, porque muitas coisas acabam ficando superficial, porque você não tem espaço suficiente para investir mesmo ali em uma argumentação mais legal. Então é isso, ele dividiu em 4 parágrafos, isto é, a introdução, desenvolvimento 1, 2 e a conclusão. É basicamente isso que o corretor espera antes mesmo de ler o seu texto. Então vamos lá. No Brasil, uma das principais barreiras que impede a democratização do acesso à leitura não, ao cinema, é o alto custo dos ingressos. Então, a parte que eu grifei de verde, eu achei bem interessante, porque teoricamente é o que ele trará no desenvolvimento 1. Então, é bem legal vocês colocarem sempre isso na sua introdução. Mas a gente percebe também que ele só trouxe uma introdução de um dos desenvolvimentos. Então, ficou faltando do segundo. Isso foi bastante ruim para o projeto de texto dele mesmo. A gente já percebe logo de início que não houve um projeto de texto. E isso é um problema, já faltando acento, que os preços não estão de acordo com a realidade financeira do país, gente. O país tem acento, né, meu povo? Então, a introdução dele, a gente percebe que, apesar de enfatizar, já dá uma ideia sobre o que ele falará, não apresenta outros repertórios e foi algo bem básico. A gente só percebe o uso de um conectivo, que foi ali o E, mas foi apenas isso mesmo, sabe? Passando para o próximo parágrafo. A gente percebe também que não tem o conectivo logo no segundo parágrafo. E isso é ruim, por quê? Na redação do Enem, eles exigem que você use pelo menos 2 conectivos interparagrafais. Ou seja, aqueles conectivos que relacionam o parágrafo anterior com o sucessor. Então, se não tivesse apenas nesse segundo parágrafo, estaria tudo bem, porque ainda daria para ele colocar no terceiro e no quarto, mas ele não colocou em nenhum dos 3, então ficou bem
bem superficial. Superficial não. Não lembro a palavra, mas tudo bem. Ficou faltando realmente. E o que ele poderia usar nesse contexto para introduzir mesmo, né, para o comum conectivo, ele poderia usar nesse contexto, em vista disso, nessa perspectiva e coisas do tipo. Então, continuando a leitura, tradicionalmente só frequenta as telonas quem tem uma condição monetária boa, excluindo. Eu grifei o excluindo porque não é aconselhável usar gerúndio na redação. Eu já vi redação nota 1000 com gerúndio e eu já vi muita gente tirando nota pelo gerúndio. Então, como você não conhece quem vai corrigir o seu texto, eu aconselho a não usar. Ele usou, inclusive, mais de uma vez, tá vendo ali embaixo, levando. Então, é legal substituir por outras coisas. Nesse caso, ele poderia substituir por só frequenta as telonas quem tem uma condição monetária boa. O que exclui, fato que exclui e coisas semelhantes. A grande parcela pobre da nação. Ok, essa parte eu achei bem perigosa porque você não colocou, você não enxerga dados estatísticos, sabe? Então, de onde ele tirou isso? É um fato, todo mundo vê, mas tá, e cadê o dado estatístico que prove que ele realmente está certo? Porque será que é a grande parcela? Apesar de ser muita gente, será que não tem mais gente que vai ao cinema do que não vai? E de acordo com qual região, sabe? Então, é para isso que serve o texto motivacional. Se você quiser pegar um dado, assim, de números, normalmente vem anexados no texto e você só não pode copiar. Por exemplo, se tiver lá 50%, escreve a metade, sabe? Use termos semelhantes, mas não copie do mesmo jeitinho do texto motivacional, que vai dar ruim, é sério. Não copia. Felizmente, é notável que o acesso da população pobre ao cinema cresceu nos últimos, faltou o acento, ano, mas é possível, o acento de novo, melhorar. Então, aqui no segundo parágrafo, a gente viu que ele não trouxe novamente repertórios, além do que já era esperado, e também não trouxe conectivos, ficou uma argumentação bem rasa e bem básica mesmo, sabe? Ele não trouxe nem ao menos as coisas que estavam no texto motivacional para ajudá-lo, nem nada do tipo. Esse ponto de interrogação é justamente sobre o conectivo, novamente, né? Mas eu já falei, então vamos continuar a leitura. O acesso à cultura é um direito de todos. As mídias sociais contribuíram bastante para a... Nossa, eu mexi aqui, ficou uma bagunça. Voltou ao normal. O acesso à cultura é um direito de todos. As mídias sociais contribuíram bastante para a alta popularidade dos filmes. O cinema nacional ganhou destaque. Eu coloquei vários pontos de interrogações, porque se a gente lê direito, dá para perceber facilmente que as ideias, se fossem colocadas em tópicos, trariam a mesma ideia, sabe? A graça da prosa, a graça da redação é escrever um texto conectando uma parte com a outra, sabe? Eu achei muito legal uma vez, que foi na minha primeira aula de redação do cursinho, quando eu estava no terceiro ano, e eu lembro perfeitamente do professor falando que a redação era como uma corrente. Então, uma ideia sempre precisa estar conectada com a outra, porque se tiver aberta, a corrente rompe, né? Então, se você não relacionar uma ideia com a outra através dos conectivos, o seu texto vai ficar rompido, sabe? Apresentar ideias vagas e não terá continuidade. Tanto que você percebe, olha, o acesso à cultura é um direito de todos.
As mídias sociais contribuíram bastante para a alta popularidade dos filmes. O cinema nacional ganhou destaque. Parece aqueles anúncios, sabe, de jornal que vai um jornalista falando uma coisa e outro falando outra e não são ideias que se unem obrigatoriamente. Então, achei um pouco engraçado, mas tá errado, tá, gente? Precisa usar os conectivos. O cinema nacional ganhou destaque, mas, infelizmente, faltou a vírgula, o incompetente presidente Bolsonaro sabotou verbas dessa área. Isso foi o que deu zero, o que zerou a redação dele, porque você não pode, de maneira alguma, atacar alguém na sua redação, não. Principalmente com palavras tão chulas. Normalmente, você ataca a ação da pessoa e não a pessoa em si. E nesse caso, mesmo que fosse a ação, você não poderia usar uma palavra tão chula realmente. Você teria que procurar falar isso com mais cautela, sabe? Usando bem as palavras, escolhendo direitinho o que você colocará no seu texto. Partindo para o último parágrafo, ou seja, a conclusão, você percebe novamente que ele não usou o conectivo, mas vamos continuar a leitura. Soluções para isso. Isso o quê? A gente percebeu que ele falou sobre várias coisas no texto. Olha, ele falou sobre o Bolsonaro, ele falou sobre o acesso à cultura, realmente, ele falou sobre a questão monetária e tudo mais. Só que o isso poderia representar qualquer coisa que ele disse anteriormente. Então ficou muito duvidoso mesmo, sabe? Deixou uma dúvida aí. Isso o quê que ele falou? Sobre o que ele queria se referir. Pode ser abaixar o preço dos ingressos e a criação de projetos sociais, levando o cinema às áreas periféricas do Brasil. Já comentei sobre o gerúndio. E a gente também percebe que, nas partes que eu grifei de verde, ele tentou apresentar uma proposta de intervenção. E isso foi até bacana, só que falhou muito, sabe? Porque a proposta de intervenção eu considero uma das partes mais fáceis da redação, porque é uma questão bem metódica mesmo. Ele exige que você fale o que será feito, com qual objetivo, quem fará, como o resultado. E no como você precisa detalhar como será feito. Só que aqui no texto dele ele só trouxe o que será feito e nada dos outros tópicos necessários ele apresentou. Então, ele teria uma nota bem baixa na última competência, apesar de saber que seria necessário uma proposta de intervenção, ele apresentou uma proposta bem rasa. Então, os pontos positivos que eu destaquei foi a apresentação do desenvolvimento logo na introdução e a apresentação, né, do texto mesmo, dele ser dividido em introdução, desenvolvimento 1, 2 e a conclusão, o que está diretamente associado com o fato dele ser dividido em 4 parágrafos. Então, de acordo com a minha análise, ele teria tirado 360, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque na competência 1, que foi a maior nota, a gente percebe que, apesar de apresentar muitos erros de acentuação, ele não apresenta erros de concordância, não apresenta problemas com crase e tampouco palavras escritas incorretamente. Então, foi a maior nota. Sobre as outras eu comentei durante a leitura do texto. E, apesar disso, a redação dele foi zerada por impropério. O que é isso? É o discurso ofensivo direcionado a alguém. Então, você não pode xingar ninguém no seu texto, basicamente. Nem se for, sei lá, o Hitler, sabe? Você tem direito de chamá-lo de incompetente, nem nada do tipo.
lembrando que a gente fala das ações e não das pessoas, e mesmo assim você precisa ter cautela e educação quando for se referir a algo ou alguém. E por fim, eu gostaria de finalizar o meu vídeo com essa frase bem legal do Steve Jobs, que é: você pode encarar o erro como uma besteira a ser esquecida ou como um resultado que aponta para uma nova direção. E eu acho que tão importante quanto aprender com seus erros é aprender com o erro dos outros para que eles não precisem ser cometidos novamente. E é isso, eu termino o vídeo por aqui. Espero que gostem e até a próxima.